Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? O Brasil tem poucas referências de gays assumidos. E hoje eu vou contar a história de João Francisco dos Santos, que ficou conhecido como Madame Satã, uma das primeiras drag carioca, uma figura importante para quem deseja resgatar a história da homossexualidade no Brasil. O fato de ser negro e dos setores mais oprimidos realça ainda mais o seu caráter simbólico. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. João Francisco dos Santos nasceu no dia 25 de fevereiro de 1900, no município pernambucano de Glória de Goitacá. Gente, em 1900 fazia apenas 12 anos da abolição da escravidão. E quase todas as informações da infância e da juventude do João vêm das entrevistas que ele concedeu na velhice. E esse é um grande desafio para os historiadores, existe uma invisibilidade sobre esse tema. A gente sabe, por exemplo, que ao longo do século XX, milhares de homossexuais foram presos sob acusação de vadiagem ou de atentado ao pudor, mas a gente encontra poucos registros oficiais. O pai de João Francisco era filho bastardo do senhor de engenho com uma escravizada. A mãe, ele dizia, era uma cabocla muito bonita que não foi alfabetizada. A dona Firmina e o senhor Manuel, pais do João, tiveram 18 filhos. A família se virava, mas em 1907 o pai do João morreu e aí a situação ficou bem complicada. Sem ter como manter todos os filhos, a mãe entregou o menino para um fazendeiro, acreditando na promessa que ele daria estudos e uma vida melhor para o filho dela. E aí o João diz: não sei bem o que eu senti naquela hora desgraçada. Doía como se eu morresse toda hora de uma doença muito dolorida. E pensava que eu tinha sido trocado por uma eguinha castanho clara. Ela respondia pelo nome de Amorosa, e aí doía muito mais. E lá se foi o menino com o fazendeiro. Mas na fazenda o que aguardava ele não era o estudo não. Ele foi mantido em condições análogas à escravidão. Um dia o João visitou um lugar chamado Itabaiana, na Paraíba. E lá ele conheceu a Dona Felicidade, que olhou para ele e disse assim: ai menino, não fica assim não, nessa situação horrível. Vem comigo, vem, vamos fugir para o Rio de Janeiro, lindinho. O João pensou: a Felicidade bateu na minha porta e fugiu com ela para a capital federal, o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a Dona Felicidade abriu uma pensão chamada Hotel Itabaiana. E mais uma vez, a promessa de estudo que ele recebeu virou uma cilada. E ele foi submetido a uma nova rotina de trabalhos forçados. E aí, em 1913, ou seja, ele tinha 13 anos, o João resolveu abandonar tudo e fugir. Abandonou a patroa, mas virou um típico menino de rua, cometendo pequenos furtos para sobreviver até os 16 anos de idade. Ele vai crescendo naquele universo da malandragem, de se virar, de viver da boemia da Lapa, onde ele cresceu. Começou a trabalhar como vendedor de panelas, virou garçom em uma pensão, que na prática era um prostíbulo, virou cozinheiro e ficou aí, lutando com a vida. Ele trabalhou na pensão do Cacete e lá ele conheceu a atriz Sara Nobre. E a Sara adorava as imitações que ele fazia da Carmen Miranda e da Josephine Baker. E aí, a atriz Sara Nobre conseguiu para ele a vaga de travesti no Teatro da Praça Tiradentes. Mas meus lindinhos e minhas lindinhas, o João sempre soube que era homossexual. Desde os 13 anos de idade. Era assim, ó, ele se metia nas festas das prostitutas da Lapa, onde rolava de tudo. E aí ele conta que lá ele testou as duas coisas. E ele dizia: eu gosto de ser bicha, e por isso eu sou bicha. Ele gostava também de se travestir, de montar personagens. Mas é assim, ó, no dia a dia ele ficava na estica.
camisa de seda, calça social, chapéu panamá e navalha no bolso. Mesmo porque ser bicha, preto e pobre naquela época não era fácil não. Aliás, não é fácil até hoje, né? Mas meus amores e minhas amoras, ele era uma pessoa de muito sucesso nesse meio marginal. Cresceu e virou um malandro de rua respeitado. Tinha até um apelido, Caranguejo da Praia das Virtudes, que era onde ele ia nadar e conseguir o condicionamento físico para enfrentar as adversidades da vida. Ele dizia assim: eu não tinha medo, minha bolacha de esquerda era respeitada. Acertava sempre no ouvido do inimigo e o sujeito demorava para voltar. Mesmo porque, galerinha, ele foi treinado no mundo da navalha por Sete Coroas, o capoeirista mais famoso da Primeira República. E o João, ele era dessa vibe. O cara não amarelava, chamava as pessoas pra porrada e se metia em confusão. Mas ao mesmo tempo tinha um lado doce de proteger os oprimidos e um lado festivo de se travestir, brincar e dançar. A violência, ela era uma expressão de autodefesa. Em 1923, ele estreia na carreira artística como mulata do balacochê e sai ostentando uma saia vermelha, tranças no cabelo, sambando e cantando, recebeu muitos aplausos. Voltou para casa a pé, à 1 da manhã, mas muito feliz. Ele estava certo, vão contratar ele para fazer novas peças. Mas como ele não tinha jantado, ele resolveu parar num botequim vazio ao lado do sobrado onde ele morava. Enquanto ele estava lá tranquilamente jantando, ele ouve os gritos. Era um policial em frente ao estabelecimento. Ele responde: cara, tô vindo do trabalho. E o policial diz: eu sei qual é o seu trabalho. É roubar os outros. E para piorar a situação, o guarda entrou dentro do estabelecimento e bateu no rosto dele com um cacetete. O João respirou fundo e voltou para casa. Sentou na cama e de um lado pingava o sangue do ferimento e do outro lágrimas do ódio pela humilhação sofrida. Desceu armado, atirou no policial que caiu, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Foi condenado a 16 anos de prisão. Mas depois de 2 anos, ele alegou legítima defesa e saiu da prisão. Galera, os policiais ficaram revoltados e prometeram: a gente vai se vingar. Na primeira tentativa, na prática, o que rolou foi um bang-bang. Tanto o João quanto um policial saíram feridos. Na segunda tentativa, rolou uma briga do caramba e o João acabou sendo preso novamente. E a vida do João foi marcada por entradas e saídas da prisão. Dos 76 anos que ele viveu nesse mundo, 27 transcorreram dentro de prisões. Ele dizia que a orientação sexual dele estava na raiz dos cercos que ele tinha sofrido. Eles não se conformavam com a minha valentia, mas o que eu devia fazer? Deixar que fizessem comigo o que eles faziam com as outras bichas? Não, eu não podia me conformar com a situação vexatória que era aquela. E Madame Satã arrebentou os militares que a humilhavam, delegados que perseguiam ela, patrulhas inteiras que iam a Lapa agredir as prostitutas. E os boêmios eram derrotadas. E para isso, ele se serviu da sabedoria, da malandragem e da capoeira, ferramentas que a cultura negra lhe proporcionou. Mas afinal, é João ou Madame Satã? Meus queridos e minhas queridas, é assim, ó. A princípio ele era João, mas em 1938 tudo mudou. Ele saiu no carnaval daquele ano fantasiado de morcego amarelo. E ele diz assim: meu dinheiro só dava para comprar lantejoulas nos chifres e na máscara. O corpo da minha fantasia eu fiz com fitas douradas de caixão de defunto, mas ficou um luxo. Ele ganhou o concurso, ganhou um rádio e um tapete. Os foliões que assistiram o desfile acharam a fantasia dele de morcego muito parecida com a roupa de uma atriz, a Kay Johnson, num filme que se chamava Madame Satan. E aí o apelido pegou.
Até o último dia da vida dele, João Francisco atenderia pelo nome de Madame Satã. Mas no começo ele não gostava do apelido não. Só que travestis e drags da região começaram a usar o nome. E aí ele falou assim, opa, devagar com a dor, porque esse apelido é meu. Assumiu o apelido e o defendeu até o fim de sua vida. Mas a vida dele não mudou não, continuou da mesma forma. As dificuldades que ele enfrentava eram muito parecidas com as dificuldades de outros negros daquele período. E muito parecida com a vida de muitos negros nos dias atuais. Madame Satã lutou contra 12 marinheiros em um bar. E com as habilidades de capoeira que ele tinha, ele bateu em todos. Apanhou, mas bateu nos 12 e ainda saiu vivo. Um dia um policial mandou uma lenda para Madame Satã. Eu vou aí te prender e quebrar tua cara. Sabe o que ele respondeu? Não vem não, peraí. Eu vou até a delegacia e vou quebrar tua cara. E foi mesmo. Foi na delegacia e desceu o cacete no delegado. Foi preso, né, gente? Bateram um delegado dentro de uma delegacia e depois que prenderam ele, encheram ele de pancada. Mas, meus lindinhos e minhas lindinhas, aos 34 anos, ele se casou com Maria Faisal. E juntos criaram 6 filhos de adoção. Mas eram relacionamentos sem relações sexuais. E eles viveram juntos por muito tempo. Mas e as relações amorosas de Madame Satã? Uma delas foi com um malandro conhecido como Brancura, que abandonou ele e se casou com uma mulher. Ele era muito desencantado de relações gays afetivas. E Madame Satã se gabava de ter estado em serenatas com Francisco Alves. Era próximo de músicos como Cartola, Nelson Cavaquinho, Vicente Celestino e Heitor dos Prazeres. Dizem que Noel Rosa se inspirou em Madame Satã para escrever o samba Mulato Bamba. Mas, entretanto, todavia, contudo, o transformista esmurrou Geraldo Pereira. Vocês não conhecem Geraldo Pereira? Foi ele que escreveu A Falsa Baiana. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Mas a história dele com Geraldo Pereira é assim, ó. Eles estavam num bar e aí Madame Satã esmurrou o sambista por conta de supostas provocações homofóbicas. O compositor caiu e bateu a cabeça. Morreu no dia seguinte. Mas ele morreu de uma hemorragia intestinal que ele já tinha antes do incidente. No fim da vida, Madame Satã resolveu ir para a Ilha Grande, que era a penitenciária onde ele mais tinha ficado preso. Mas ele ficou lá trabalhando como cozinheiro. Em 1976, ele estava internado como indigente e foi encontrado por Jaguar do Pasquim, o jornal onde ele deu uma entrevista. E aí o Jaguar transferiu ele para Angra dos Reis. 2 meses depois ele morreu. Ele era negro, nordestino e homossexual. E esses são traços que afrontam o conservadorismo deste país. E Madame Satã conquistou espaços ao utilizar seus dotes corporais como mecanismo de defesa. E isso faz lembrar a pessoa trans que é trabalhadora do sexo. A travesti precisa brigar, manipular giletes e responder de forma violenta no mundo onde ela pode e é facilmente assassinada. É questão de sobrevivência. Meus queridos e minhas queridas, Madame Satã representa as diversas identidades transgressoras que viveram e que vivem em nosso país. E é considerada uma referência da cultura marginal urbana. Malandro não morre, vira samba. Gratidão por você ter assistido meu vídeo até este momento. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de compartilhar com seus amigos. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!